Caros alunos, esta é a parte 2 da apresentação sobre ciência e religião. E a gente parou aqui, né? A gente tinha parado, né? Na verdade, aqui, né? É, falando sobre que o princípio básico da ciência, na verdade, é, você tem que você tem que ver os fatos, você tem que olhar os fatos, né? Então isso aí, na verdade, é bem diferente da atitude, né? Da ciência, que é a ciência baseada em fé, enquanto que o cientista tem fé nos fatos, né? Então, na verdade, eles são, para o cientista, Santo Tomé, o apóstolo, seria o padroeiro da ciência, né? Ele precisa ver antes de se convencer, né? Ele precisa ver para crer, né? Bom, aí vamos agora dar uma guinada e começar com a pergunta, né? O conflito entre ciência e religião é inevitável? E muitas pessoas, a gente listou várias, né? É, desse novo movimento ateísta, né? Do Dawkins e outras pessoas, né? É, que surgiu em resposta ao 9/11, né? O 11 de setembro. Eles acreditam que sim, o conflito é inevitável. E muitos criacionistas, né? Acredito que sim, o conflito é inevitável, né? Mas eu quero explorar com vocês o fato de que tem várias denominações e vários cientistas que acreditam que o conflito não é inevitável, né? Então, vou começar com essa carta aqui, uma encíclica papal, né? Do Papa João Paulo II, de 14 de setembro de 1998. E, né, depois de 20 anos como Papa, né, ele escreveu isso aí, né? Ele leu lá em Roma, né? E é muito interessante porque ele conversa sobre a relação entre a fé e a razão, né? E isso aí é muito interessante, né? Porque, lembrando, um católico, né? O Papa, né? Tem, né? Ele é a voz de Deus, né? Então, quando ele se pronuncia, mesmo que haja, né, pessoas que têm pontos de vista diferentes da fé católica, né? A partir do momento que o Papa se pronuncia sobre um assunto, ele está porta-voz da opinião de Deus, né? E nesse Fé e Razão, um, o João Paulo II, ele aborda com profundidade a relação entre a fé e a razão, as duas razas com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Basicamente, ele critica não só o niilismo, né, só razão sem fé, mas também a fé sem razão. A fé sem razão é tão estúpida quanto a ciência sem fé, né? Quer dizer, ele não usou o termo estúpido, né? Mas ele critica é, os dois lados, porque os dois lados são necessários para contemplar a verdade, né? E ele se pronuncia então a favor da coexistência da ciência com a religião, né? Basicamente, o moral da história é de que é, a Bíblia ela não deve ser interpretada literalmente, porque ela usa linguagem metafórica. Então, não é um livro de história natural. Não é um livro de geologia, porque essas ciências vieram muito depois. E na Bíblia, o pessoal da Bíblia vieram 2.000, 3.000 anos antes do conhecimento geológico, do conhecimento astronômico, da ciência, da evolução. Então, eles não sabiam nada disso. Então, você não pode interpretar com um livro de história natural. Então, ele fala de que é, a ciência é uma ferramenta para descobrir o que realmente aconteceu. Agora, tudo que a Bíblia diz sobre a salvação da alma deve ser seguido, né? Mas conflitos entre o que a ciência diz e o que a Bíblia aparenta dizer são conflitos de interpretação e interpretações errôneas, porque como a Bíblia usa linguagem metafórica, né? Você não, o moral da história é o mais importante. Então você tem que ler Gênesis, o moral da história é sendo Deus fez tudo, mas não naquela sequência, porque aquilo é uma metáfora. Então, não pode ser interpretado literalmente. Por exemplo,
A Bíblia usa uma frase nos Salmos que é lábios doces como mel. Você não deve ser interpretado literalmente. Cortar os lábios e botar no chá para deixar doce. Não, né? Isso é uma metáfora, né? Então, toda a Bíblia, inclusive a história de Gênesis e assim por diante, é rica em metáforas que nunca, jamais devem ser interpretadas literalmente. Então, a ideia de interpretar a Bíblia ipsilíptica é uma ideia errada, porque bota a Bíblia em conflito com a ciência. E a ciência, a fé e a razão são as duas asas das quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, que a ciência descobre a verdade, e se você interpretar a Bíblia de uma forma errada, ela vai entrar em conflito. E o problema não é a ciência, o problema é a sua interpretação tacanha da Bíblia, né? Bom, então, com o segundo Papa, então, João Paulo II, não existe conflito. Aí ele fala lá, né, que na sua encíclica Humani Generis, em 1950, o Pio XII afirmou, já tinha afirmado anteriormente, que não existe conflito entre a evolução e a doutrina da fé referente ao homem e sua vocação. Contanto que a gente não perca alguns pontos fixos. Por exemplo, né, a alma veio de Deus, né? Então, toda evolução pode ter ocorrido do jeito, mas na separação do chimpanzé e do homem, em algum momento, na linhagem de primatas que deu origem ao homem, né? Talvez com o Homo sapiens moderno, talvez Homo sapiens da cá, que em algum momento a alma entra para ação de vida, né? Então seria alguma coisa assim, né? Então alguns pontos são fixos. Hoje, mais de 50 anos depois do aparecimento dessa encíclica, algumas novas descobertas nos fazem conhecer a evolução como muito mais do que uma hipótese, né? De fato, de fato, o que é surpreendente nessa teoria é que ela tem tido cada vez mais influência no espírito dos pesquisadores, permitindo uma série de descobertas em um monte de áreas distintas. A convergência de seus resultados, desses estudos independentes, que nem foram planejados nem buscados, constitui um, um argumento significativo sozinho em favor da teoria. Então, veja, João Paulo II, essa mensagem para a Academia Pontífica de Ciências, em outubro, dia 22 de 1996, já está. Inclusive, acho que o Stephen Jay Gould e o Carl Sagan foram convidados em 1998 para o Vaticano, a convite do Vaticano. Né? O Vaticano, na verdade, financia cientistas, tem um observatório do Vaticano de física. Então, né, a ciência e a religião não estão em conflito segundo a visão católica. Então, claro que você sempre pode ter algum padre, ou você está parte de algum grupo, tipo Regnum Christi ou Opus Dei, que é ultra tradicionalista. Na verdade, eles gostariam de professar fé no criacionismo e negar a ciência. Mas, como o Papa é a voz de Deus, se eles fizerem isso, eles vão estar compactuando com Beelzebub, né? Porque eles vão estar se opondo à voz de Deus, que é representada pelo Papa, né? Bom, o Stephen Jay Gould se apresentou em Roma e depois publicou esse Non-Overlapping Magisteria. O Stephen Jay Gould descreveu a relação entre a ciência e a religião como sendo que magistérios que não se sobrepõem. São áreas distintas de autoridade. Da mesma forma que você pode ser praticar esporte, ser um músico, você pode ser um cientista e um teólogo. Uma coisa não exclui a outra. Porque né, o princípio fundamental da ciência é que causas naturais explicam as coisas. E aí você usa a metodologia científica. Enquanto que o princípio fundamental da religião é que forças sobrenaturais, o Criador, né, explicam as coisas. Então, né, são como planos que nunca sofrem intersecção, porque os princípios são completamente distintos. Então, realmente, né, eles cobrem áreas distintas, né? Então, esse magistério que não se sobrepõe, que o Stephen Jay Gould propôs, tô lembrando para vocês, o Stephen Jay Gould era um paleontólogo, né, muito importante, influente, né, que propôs várias teorias, né? Uma delas é de que do equilíbrio pontuado, que a evolução pode ser rápida e depois ficar, né,
ficar mais ou menos a espécie fica variando dentro de limites que o nicho ecológico que ela ocupa, né? Um, e um, ele, magistérios são áreas de autoridade que alguém tem, né? Então, a religião e ciência podem coexistir porque cada uma se preocupa com uma área diferente no campo da experiência humana. A religião se preocupa com o sentido da vida, né? O objetivo, os valores morais, enquanto que a ciência se preocupa com os fatos e explicações de por que as coisas funcionam do jeito que elas funcionam, né? Então a religião seria mais o porquê, enquanto que a ciência se preocupa como as coisas acontecem, o que acontece de fato, de verdade, né? E aí, religião seria porquê, né? O sentido da vida, por que que as coisas acontecem do jeito que são, por que que esse universo existe, né? Então seriam coisas que não se sobrepõem, podem coexistir na santa paz, né? E vários grupos religiosos é, compartilhem essa opinião. Então não é que a Igreja Católica é a única do planeta Terra. Não, na verdade, a exceção são os grupos extremistas, né, do Talibã e de alguns grupos, né, religiosos nos Estados Unidos, né, e que conseguiram se propagar em outros lugares, né. Mas, por exemplo, e claro, os judeus ultra-ortodoxos, né? Mas esse aqui é o CCQA, é Central Conference of American Rabbis, que é a maior, né, é o maior agrupamento de rabinos, né, que tende a falar pela comunidade judaica, né, excluindo os ultra-ortodoxos, né. Então, eles existem desde 1889 e eles lideram a comunidade judaica, né, fora os ultra-ortodoxos, né, que tendem a ser como o Talibã, né, mergulhados numa interpretação literal do Torá, né. Bom, a ignorância de estudantes sobre a evolução pode, né, causar um dano grande à sua compreensão do mundo e das leis naturais que governam. E a introdução da evolução e outras explicações descritas como científica, e a introdução a outras explicações como criacionismo, né, ou design inteligente, que são ditas como científicas, vão dar a eles uma ideia falsa de como os métodos científicos funcionam e os critérios do método científico, né. Então, basicamente, o que eles estão com essa frase, eles estão falando que desenho inteligente e criacionismo é besteira, é bobagem, e que evolução é um conceito importante para os alunos terem, né. Então, os rabinos da principal entidade dos rabinos americanos está se colocando do lado da evolução e da ciência e contra essa onda de design inteligente, né? Bom, é, então, eles acreditam agora. Esse aqui é da Clear Letter Project, né? É, em que, né, na época que eu copiei isso aqui, era 10 mil, mas no momento eles estão com 17.297 assinaturas, né, no dia 30 de 11 de 2020, né? E basicamente o que eles falam é: nós, baixo-assinados, clergy, né? Clergy são pastores e padres, né? Que praticam o cristianismo de muitas tradições diferentes. Acreditamos que as verdades eternas da Bíblia, as descobertas da ciência moderna, podem coexistir tranquilamente. A gente acredita que a teoria de evolução é uma verdade científica de fundamental, uma que né, tem sido testada de uma maneira rigorosa e é um alicerce onde o conhecimento humano e, e o que a gente tem conseguido compreender estão bem fundamentadas. Para rejeitar essa verdade ou tratar isso como só uma teoria, entre outras, é abraçar deliberadamente a ignorância científica e transmitir essa doença, essa ignorância para as nossas crianças. A gente acredita que entre os
os presentes que Deus deu aos seres humanos são mentes capazes de pensamento crítico. E que a falha de a gente deixar de usar esse dom é uma rejeição da vontade de Deus e do nosso Criador. A gente pede aos membros de escolas e do Ministério da Educação para preservar a integridade do currículo de ciência, eh, afirmando que o ensinamento da teoria de evolução é uma das partes mais fundamentais do conhecimento humano. A gente pede que a ciência permaneça como ciência, que a religião permaneça como religião. Duas áreas muito diferentes, mas complementares. É, complementares. São duas áreas complementares da verdade. Então, veja, esse grupo de quase 20 mil é, quase 20 mil assinaturas. Então, ó, você tem esse Christian Clergy Letter, né, tem 15.648 assinaturas. A letra dos Sabinos tem 872 assinaturas, né? A carta, né, da Igreja Unida tem 675 assinaturas. Dos budistas tem 75 e dos humanistas tem 57, né? Então, na verdade, tem várias denominações e todas estão juntas no fato de que eles né, eles são a favor da evolução e rejeitam o design inteligente e criacionismo como besteira e bobagem. Agora, uma coisa interessante, isso aí é publicado numa revista que é da Aliança Luterana da Fé, Ciência e Tecnologia. Então é bem interessante porque eles são protestantes, eles estão baseados nos Estados Unidos, eles são a favor da ciência e contra esse movimento de negação da ciência, né? Agora, a igreja presbiteriana, também protestante, um, adota uma resolução a favor da evolução na educação. Então, em junho, dia 20, né, 214, né, ou seja, ele já se uniu em 214 anos, né, do Grande Assembleia da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que se encontrou no Ohio, Columbus, passou essa resolução. Reafirma que Deus é o Criador, de acordo com os textos sagrados e as confissões reformadas. 2. Reafirma de que não existe contradição entre a teoria evolutiva da origem do homem e a doutrina de Deus como Criador. 3. Pede para os órgãos de educação estaduais, né, secretarias de educação estaduais e federais, por toda a nação, para estabelecer padrões de educação científica nas escolas públicas, baseado no conhecimento científico determinado pela comunidade científica. Então, nada de meter a pata onde não é chamada, né? Então, finalmente, 4. Chama os cientistas presbiterianos e os educadores científicos para ajudar congregações e comunidades e presbitérios e o público para compreender o que é o conhecimento científico confiável, né? Então, eles estão rejeitando o criacionismo, o design inteligente como não sendo confiável, né? Então, né, que nessa carta da Episcopo da, da Igreja Protestante Anglicana, muitas dessas são europeias, né? E os europeus, a maior parte não tem problema né, com evolução, ciência, qualquer coisa do jeito. Isso é uma coisa mais americana, mas que tem se propagado do Canadá até a Argentina, né? E vários outros lugares do mundo, né? Porque eles levam uma versão da igreja protestante junto com uma rejeição da ciência, que não é necessária essa combinação, né? Então, a igreja protestante da Inglaterra pede um perdão de Darwin, né? Esse aí é um bispo da igreja da Inglaterra que diz que a igreja não compreendeu direito o trabalho
de Darwin, há 150 anos atrás, e tiveram a primeira reação errada, o que continuou como uma falta de compreensão por pessoas posteriormente, né? É, e num ensaio que diz boa religião precisa de boa ciência, o reverendo Dr. Malcolm Brown, né, diretor da missão da Igreja Anglicana da Inglaterra e seus assuntos públicos, escreveu diretamente a Darwin, dizendo, 200 anos depois do seu nascimento, que a Igreja da Inglaterra pede a você perdão por ter compreendido você errado. E começando com o pé errado, né? É, a gente tenta praticar as virtudes antigas da fé buscando compreensão. E a gente espera que isso aí ajude a consertar as coisas. É, é, Boa religião necessita de trabalhar de uma forma construtiva com boa ciência. E ele sugere que também o reverso também é verdadeiro, né? Então, aqui a gente tem isso aí, é o Pew Forum, né? Que é um órgão religioso, né? Mantido por várias, que falou, ó, é, sobre a questão de evolução nos Estados Unidos, né, em 2007, diferenças religiosas sobre a questão da evolução. Tem uma percentagem que concorda que a evolução é a melhor explicação para a origem dos seres da vida humana na Terra. Tá? Os budistas, 81% concordam com isso. Os hindus, 80%. Os judeus, 77%. As pessoas que não têm nenhuma fé proclamada, né? Pode ser católico não praticante, ou evangélico não praticante, né? 72%. Os católicos, 58%. Ó, dos católicos, 42% estão correndo risco de queimar no inferno, né? Porque como o Papa é a voz de Deus, ele se pronunciou a favor da evolução, se você é católico, você obrigatoriamente tem que ser a favor da evolução, senão você está indo contra a voz de Deus na Terra, que é o Papa, né? Depois os ortodoxos, 54%. Os protestantes da linha central, 51%. Os maometanos, 45%. Os protestantes das igrejas negras, 38%. Os evangélicos, 24%. Os mormons, 22%. Testemunhas de Jeová, 8%. E o total da população americana, 48%. Ou seja, 52% negam que a evolução é a melhor explicação. Então, veja, os budistas, os hindus, os judeus, né, são uma cabeça muito mais aberta do que os praticantes de religião, né? E os piores são esses grupos, né? Evangélico protestante, mormons e testemunho de Jeová, né? Então, veja, dependendo da linha religiosa que você segue, você tem um trabalho grande para fazer como biólogo, né? Iluminar, né? Trazer o conhecimento, né, da ciência e o fato que, na verdade, dá para coexistir. Provavelmente todo mundo era criacionista, todo mundo negava a evolução e hoje em dia muitos aceitam. E se isso aí continuar, todos vão aceitar, isso aqui vai ser uma coisa esquecida no passado. Bom, muitos cientistas eram religiosos, né? Então, por exemplo, o Fisher, lembra Fisher, Haldane e Wright, os pilares da genética evolutiva, é, ele era. E o Teodosio Dobzhansky foram cristãos e arquitetos da síntese evolutiva moderna. Dobzhansky praticava um ortodoxo russo, né? E escreveu um famoso ensaio em 1973 intitulado Nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Né? Eu tenho esse, acho que eu pus para vocês. Então, tanto Dobzhansky quanto Fischer, o Fischer anglicano, o Dobzhansky, né, ortodoxo, né, eles iam na igreja regularmente, né. Pierre Teilhard Chardin é um filósofo e idealista francês e um padre católico jesuíta que treinou como paleontólogo e geologista, e ele participou da descoberta do Homem de Pequim. Ele acreditava que
dá para incorporar a evolução numa nova compreensão do cristianismo. Inicialmente, ele foi suprimido pela Igreja Católica, né? Mas o seu trabalho teológico tem tido muita influência e tem sido ensinado tanto na Igreja Católica como a maior parte das igrejas protestantes, né? Nos seminários sobre teologia, né? Então tem despertado muito interesse, né? Então, ele participou da descoberta do homem de Pequim e ele acreditava que a evolução era possível, né? Bom, Albert Einstein famosamente disse: ciência sem religião é aleijada, religião sem ciência é cega. Eu não acreditava que os dois davam para coexistir. Ele era judeu e tinha sido perseguido pelos nazistas, né? Então ele, né? Agora veja, vamos comparar cientistas. Então isso aí de novo o Pew Survey, né? Pew Research Center for People Under Pressure Survey, né? Foi um estudo conduzido em 2006, né? E 2009, né? Então, ó, fé religiosa, a percentagem que acreditam em Deus, 83% no público no geral. E, depois, tem uma percentagem que não acredita em Deus, mas acredita no Espírito universal, algum poder grande, né? Então, 12%, né? Então, quem acredita em Deus acredita em uma religião formada. Quem acredita que tem alguma coisa lá, então não necessariamente acredita em Deus, mas tem que ter alguma coisa universal, tem, né? Então, esses dois aqui juntos dá o quê? 95% da população, né? E 5% da população não acredita em nada ou simplesmente não tem uma opinião formada, né? Para entre cientistas, 33% acreditam em Deus, 2% acreditam em um poder maior, 41% é, não acreditam em nenhum dos dois e 7% não tem uma opinião formada, né? E comparando a percentagem das pessoas, né, que tem alguma religião, 28% são evangélicos e protestantes, 23% são protestantes da linha central, né? 24% são católicos, né? Então 3/4 têm uma religião associada ao cristianismo, né? 6% têm outras religiões, um, 12% não praticam nada, né? Nothing in particular, né? Ou seja, nem não acreditam em Deus, nem são, ou seja, nem são ateus, nem são praticantes de qualquer religião, né? É, 2% são agnósticos, 2% são ateus e 2% são judeus, né? Então, isso aí no público no geral. Agora, entre cientistas, é interessante, né, de que judeus são 8%, né? É, ateus são 17%, agnósticos são 11%, nada em particular 20%, né? E veja, protestantes da linha principal, 16, evangélicos, 4, né? E católicos, 10, então seria 30%, né? É, 4% não são nada em particular, né? Ou don't know, né? Não sabe, não quis participar da. Então, é interessante, porque a diferença entre esses dois é que você tem mais pessoas que são ateus, agnósticos, não acreditam em nada em particular. Isso é interessante, porque 30% acreditam em uma religião, 30% não acreditam em nada, e tem outras religiões aí no meio, né? Então, muitos cientistas acreditam em alguma coisa, né? E muitos são ateus, né? Mas 30%, 30% e tem 30% no meio, né? Bom, é, tipos de atitudes e suas opiniões. É muito interessante a gente perceber que os criacionistas também são altamente divididos, né? Porque existem os criacionistas que são criacionistas linha dura, né? Criacionistas ipsilícteres, né? Que acreditam que a Bíblia tem que ser interpretada literalmente. E qualquer conflito entre ciência e religião é fácil de resolver. A ciência é balela, né? Então vamos lá. Deus existe, Bíblia é verdade ipsilícteris, a origem do universo é como a Gênesis descreve, provavelmente 6.000 anos atrás, a origem da Terra, 6.000 anos atrás, como a Gênesis descreve, a origem da vida, como a Gênesis descreve, há 6.000 anos atrás, provavelmente, a origem das espécies, como o Gênesis descreve, há 6.000 anos atrás, a origem do homem,
volta 6.000 anos atrás, Adão, costela, Eva, esse tipo de coisa. Então, seria o pessoal que nega toda a ciência, né? Depois você tem pessoas criacionistas de terra antiga, em que acha que Deus existe, acha que a Bíblia é verdade, mas deve ser interpretada, a origem do universo, Gênesis, mas deve ser interpretada, a origem da Terra, Gênesis, mas deve ser interpretada, porque eles acreditam na geologia. Só que a origem da vida é como Gênesis diz há 6.000 anos atrás, a origem da espécie 6.000 anos atrás, a origem do homem há 6.000 anos atrás, e a ciência, partes são aceitáveis, né? Principalmente a geologia, a cosmologia, etc. Bom, desses inteligentes, eles acreditam em Deus, eles tudo. Ciência mais com Deus, 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 ciência mais com Deus. Ou seja, eles basicamente acreditam que tudo que a gente vê no registro fóssil e assim por diante mostra a sequência. Então, a Bíblia tem que ser interpretada com cuidado, porque, na verdade, é do jeito que a ciência descreveu. Quase tudo aceitável, mas a origem do homem, das espécies, a origem da vida, a origem da Terra, isso aquilo foi ajudado por um milagre de Deus. Mas na sequência que os cientistas escrevem, tá? Então, o desenho inteligente não é a mesma coisa que o criacionismo. E entre o criacionismo e o desenho inteligente, existem outras formas de criacionismo. Então, existe aquela ideia de que cada dia de Deus é uma era, né? Então, os dias de Deus, na verdade, pode durar centenas de milhões de anos, né? Ou bilhões de anos, né? Então, aí, né, então o pessoal tipo, está rejeitando partes da Bíblia porque eles não podem interpretar a Bíblia literalmente. Então, eles não estão mais interpretando a Bíblia como ipsilíteres, né? Bom, a Igreja Católica, ela, claro que acredita que Deus existe, né? Ele é a origem da Terra, a origem da vida e a origem da espécie, como a ciência diz. A Bíblia, ciência, mas com Deus. Então, ou seja, a Bíblia interpreta como você tem que salvar a sua alma. O resto é metáfora. E a origem do universo é como a ciência diz, mas com Deus, né? Porque Deus é necessário também para explicar as coisas, só que sem contradizer a ciência, né? E a origem do homem, né? É ciência mais com Deus, porque eles acreditam que a alma veio de Deus e a gente era um chimpanzé até Deus colocar a alma dentro da gente. Em algum momento, né? Pode ter sido há 70.000 anos atrás, quando teve aquele boom, né? A, a grande revolução cognitiva, né? Pode ter sido há 300.000 anos atrás, quando evoluiu o Homo sapiens arcaico, entre 500.000 e 600.000 anos atrás. Pode ter sido quando surgiu o Homo erectus, né? Em algum momento, Deus coloca a alma dentro dos seres humanos, e seres humanos são primatas, exatamente como a ciência diz, né? Então, seria a Igreja Católica, pelo menos, que segue o Papa, né? Depois, não os ultra-ortodoxos, né? Que os ultra-ortodoxos são como o Talibã, né? Então, na verdade, são uma divergência. Agora, o deísta acha que Deus existe, né? Mas ciência, 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 tudo. E ciência é verdade, né? É só a maior parte, né? Então, parece a Igreja Católica tudo aceitável, mas com Deus, né? Mas né, a origem do homem seria como a ciência diz, né? Então, o deísta, ele, na verdade, ele é quase gnóstico, mas ele não acredita em nenhuma igreja, né? Ele acredita na existência de Deus. Claro, um cientista, sobre Deus, sei lá, né? Não é uma pergunta científica. Ele, claro, pode frequentar a igreja, mas não dentro do laboratório. Então, seria como o Dobzhansky ou o Fischer, né? De que, o Mair falava que o Dobzhansky era um biólogo evolutivo da segunda ao sábado, aí no domingo ele ficava de joelhos perante Deus, né? Então, na hora que você vai para a igreja, você põe o chapéu religioso, né? Porque é um plano de existência, e quando você vai no laboratório, você põe o jaleco e você está em outro plano, né? Porque são planos que não se sobrepõem, né? Então, o cientista, ele na verdade rejeita Deus, não porque ele não acredita em Deus, né? Mas sim, quer dizer, alguns não acreditam, né? Mas como a gente viu, 33% acreditam. E tem um bolo ali no meio de que, né, sei lá, né? E aí tem 33% que rejeita Deus, né? Então, mas todos os cientistas tiram Deus da equação quando eles entram no laboratório, porque a ciência não funciona com o sobrenatural, né? Então, metodologicamente, o cientista não utiliza sobrenatural porque o método científico só funciona se causas naturais explicam as coisas, né? Então, por isso de que para o cientista de verdade,
A existência de Deus é uma pergunta que não é factível de ser respondida pelo método científico, então, portanto, foge da capacidade da ciência de resolver. E, para tudo, né, a Bíblia é um livro escrito pelas pessoas, né? Então, ele pode ser estudado, né? Mas como, né, não, por exemplo, se você vai na arqueologia para tentar comprovar as histórias da Bíblia, né? Mas os cientistas, eles vão para a arqueologia para testar a hipótese de que a Bíblia, né, tem uma parte verdadeira, né? Então, você começa com coisas, provavelmente é historinhas, mas talvez não seja, né? Então, você vai testar, aceitar ou não parte da Bíblia, dependendo do que o registro arqueológico demonstra, né? Então, por exemplo, Davi foi um rei que existiu, encontraram uma parede falando sobre o rei Davi. Então, né, é bem antiga. Então eles falam, oh, então talvez Davi existiu, né? Bom, o ateu categoricamente diz que Deus não existe. E ele só aceita a ciência, mas essa certeza do ateu, maior inclusive do que o agnóstico não tem uma religião, mas ele não necessariamente está dizendo que Deus não existe. Ele simplesmente acha, ele não segue nenhuma igreja. Ele acha que elas são todas inventadas, né? Mas ele fica em cima do muro sobre a questão da existência de Deus porque ele acha que uma resposta não pode ser respondida. Então, talvez a posição do cientista e do agnóstico sejam semelhantes, né? A única coisa que o cientista é metodologicamente naturalista, né? Enquanto que o agnóstico ele é naturalista filosoficamente. E o ateu tem uma fé suprema e racional na não existência de Deus, né? E ele tende a seguir só a razão, né? Então, veja, enquanto tem várias posições aqui, a gente vê que dentro da religião, e principalmente dentro dos criacionistas, tem várias posições. E eles também, né, variam o quanto que eles aceitam da Bíblia e o quanto que eles aceitam da ciência, né? Mas o conflito é inevitável? Essa é a pergunta que eu fiz, e a gente vai responder ela agora. O que vocês acham? Não, né? Tem tanto cientistas quanto religiosos, tem vários que se pronunciam a favor da coexistência. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, uma tabela que diz conflito crescente de um lado e Deus mais distante do outro, né? Então, pessoas que acreditam piamente em Deus estão mais para baixo, né? E a segunda fileira diz que, né, acredita em Deus mais distante, né? Mas, então, ó, Richard Dawkins acredita em conflito e ele acredita, na verdade, que Deus é tão distante que não existe, né? Richard Dawkins, não os ateístas, acredita em conflito inevitável, a ciência explica as coisas e a religião torna uma coisa obsoleta e desnecessária, né? Na verdade, maléfica, né? Porque ele leva as pessoas a se matarem sem sentido, né? E os criacionistas, como muito os televangelistas, eles negam a ciência e acreditam no conflito e querem, inclusive, abolir o ensinamento da evolução nas escolas ou botar o design inteligente para ser ensinado junto. Bom, paralelismo. Stephen Jay Gould, com aquele ensaio Magistérios que não se sobrepõe, acredita na existência paralela. Que o Stephen Jay Gould, na verdade, era ateu, né? Mas ele gostou da iniciativa do Papa João Paulo II, com fé e razão, e várias coisas que ele se pronunciou. Então, ele acreditava na coexistência dos dois. Não para ele, né, mas para outras pessoas podiam coexistir. Então, ele achava que eram coisas que ser cientista não tem nada a ver com ser religioso, né? São dois planos que podem perfeitamente coexistir, né? E Stephen Hawking, Deus é um conjunto de leis que rege o universo. Então aqui parece que tem secretismo, né? Ou seja, convergência, paralelismo, conflito. Aqui é convergência. E ó, John Templeton, em 1972, ele criou um prêmio que era para ser sempre maior do que o prêmio Nobel. E para pessoas que mostravam, né, uma pesquisa que ajudasse a gente a compreender melhor a coexistência da religião com a ciência. Então, por exemplo, esqueci o ano, mas quem ganhou um prêmio foi uma pessoa que estudou altruísmo entre os chimpanzés.
Porque se o altruísmo evoluiu, e como o altruísmo é uma característica, uma coisa boa, né, que é muito importante dentro do cristianismo, então, né, esse pesquisador ganhou 1.100.000 libras britânicas, né? Isso aí, gente, você tem que multiplicar por 7 ou 8, né? Então, né, como ganhar na loteria, né? Então, na verdade, se você é muito religioso, você pode fazer alguma pesquisa, né? Por exemplo, altruísmo entre o monocarroeiro, né? Ou o muriqui, alguma coisa assim, e talvez ganhar esse prêmio aí. Que sempre o John Templeton insistiu em que o prêmio dele tem que ser maior do que Sir John Templeton, né? Então ele acredita não só convergência, né, mas de que a ciência pesquisa na ciência pode trazer avanço na religião, né? Então, a gente pode terminar aqui com uma reflexão sobre Mateus 22, 20, né? Que basicamente é dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então, esse é um sestésio na época, né? César de um lado, né? E Augusto do outro, né? Então, mantenha as coisas separadas, né? Então é isso. Então, até mais aí. A gente acabou com esse esse bloco. Na verdade, é um bloco mais ou menos curtinho, né? Então, vou parar a gravação. Tchau.